Hi guys, esse vídeo é uma continuação do vídeo que a gente tratou sobre o uso do there is e do there are. E relembrando para que a gente possa iniciar essa aula, o there to be significa existir, haver. E quando a gente usa o there is, significa que a gente está dizendo que existe uma coisa, um item. Agora, quando a gente utiliza o there are, significa que nós estamos falando sobre a existência de mais de um item, de mais de uma coisa. É uma frase no plural. E nesse vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre as frases negativas, usando there is e there are, e as frases interrogativas, usando também o there is e there are. Afinal de contas, como são essas estruturas? Então, no vídeo anterior, a gente viu como a gente formula frases para dizer sobre a existência de algo, e hoje a gente vai negar essa existência, dizer como uma coisa não existe. E para a gente construir essas frases negativas, a gente vai pedir ajuda para a palavrinha not, que vocês já estão cansados de saber da existência dela. A palavrinha not, que é esse N-O-T que tá aí, olha, em negrito, né, mais escuro, significa não. Só que é um não especial. O not só pode significar não se ele estiver dentro de frases. Então, para que ele tenha sentido completo, ele tem que estar acompanhado de uma outra palavra, no caso, algum verbo. Aqui, nas nossas frases, o not vai estar acompanhado sempre do there is e do there are. E a localização dele na frase vai ser sempre depois do there is e o there are, formando uma expressão que significa não existe ou não existem. There is not ou there are not. Olha só o exemplo que eu coloquei para vocês. Usando já o exemplo que a gente já tinha utilizado na aula anterior. There is not one shopping mall in my city. Não existe um shopping na minha cidade. There are not many restaurants in my city. Não existem muitos restaurantes na minha cidade. Assim como você tem a opção de utilizar formas curtas, quando a gente trata do verbo to be, o there is também tem uma forma curta para quando a gente utiliza formas afirmativas que a gente vai ver nas atividades. O there is not e o there are not tem formas curtas para a gente utilizar, que são muito mais fáceis para serem faladas. There isn't, no caso do there is not, e there aren't, no caso do there are not. Então, uma opção para vocês, para a gente poder formar as frases. Ao invés de falar there is not, podemos falar there isn't one shopping mall in my city. Ao invés de falar there are not many restaurants in my city, podemos falar there aren't many restaurants in my city. É uma opção. Olha só o exemplo que a gente tem. Uma basket completamente vazia, tá? E fazendo uma comparação com a basket que a gente viu no vídeo anterior, there isn't a pizza in the basket. Não existe, não há uma pizza na cesta. There isn't one parrot in the picture. Não tem um papagaio nessa cesta. Não há, desculpem, um papagaio nessa cesta. No português a gente vai ter esse hábito que eu tive agora, tá? De traduzir o there is, there isn't como ter, porque a gente tem o hábito de expressar existência com a palavrinha ter no português. Só que a gente tem que lembrar que o there is e o there are não significam posse de forma alguma, tá? Eles significam existência. There aren't 4 bananas in the basket. Não existem 4 bananas na cesta. There aren't 3 oranges in the basket. Não existem 3 laranjas na cesta. Ok, pessoal? Então, para a gente formular sentenças negativas utilizando o there is, o existe, ou o there are, existem, basta a gente acrescentar o not depois desse verbo, tá? E a forma interrogativa, teacher? Como que a gente constrói? As perguntas são um pouquinho mais complicadas, porque como a gente já tinha estudado com o verbo to be, para construir perguntas, a gente vai precisar mexer um pouquinho na estrutura da frase, tá? E no caso do verbo there to be,
que a gente tem as duas formas para serem utilizadas dentro de frases, que são o there is e o there are, para a gente construir uma pergunta, nós vamos precisar fazer uma inversão nessas duas palavrinhas. Olha só. O que... Desculpem, eu acho que eu tô apanhando. Aí, o que antes era there is, que é a forma que a gente utiliza nas frases afirmativas, vai virar is there, numa frase interrogativa, numa pergunta, tá? Então, eu uso there is para frases que afirmam que existe alguma coisa e is there para frases que perguntam se alguma coisa existe. E o there are, teacher? Mesma coisa. Se eu quero afirmar que alguma coisa existe, eu uso a expressão there are, mas se eu quiser perguntar se alguma coisa existe, eu vou usar a expressão are there, ok? Então, olha, para a gente construir as perguntas é necessário fazer essa inversão das palavrinhas que compõem o verbo, tá? Não existe there is numa pergunta, existe is there. Não existe there are na pergunta, existe are there. Olha só, lembram-se da frase do there is a shopping mall in my city? Para virar uma pergunta, vai virar isso aqui, ó. Is there a shopping mall in my city? Existe um shopping na minha cidade? E a gente finaliza com ponto de interrogação. Olha a outra pergunta, baseada naquela afirmação que a gente já tinha feito. There are many restaurants in my city. Existem muitos restaurantes na minha cidade. Para a gente construir a pergunta, fizemos a inversão das palavras. Are there many restaurants in my city? Existem muitos restaurantes na minha cidade? Vamos às perguntas, então. A sexta de agora já está mais bonitinha, né, gente? Olha, we have... there are some bananas. Existem algumas bananas. Apples, oranges, maçãs, laranjas. E aí? O que é que a gente vai conseguir extrair de perguntas através desta imagem? Vamos pensar um pouquinho? Existem bananas, existem maçãs, existem laranjas, existe manga. Há alguma pizza, como tinha aquela cesta que nós vimos no vídeo anterior? Pois é, essa cesta está um pouquinho diferente, né? Preparei algumas perguntinhas para que a gente possa interpretar e trabalhar um pouquinho sobre essa imagem. Dê uma olhadinha, por favor. Na primeira pergunta, is there a green apple in the basket? Há uma maçã verde na cesta? Segunda pergunta, are there any oranges in the basket? Há algumas laranjas na cesta? Olha a palavrinha N que eu usei. Eu não usei um número, eu usei um advérbio. Próxima. Are there 4 bananas in this basket? Há 4 bananas nessa cesta. Are there 3 red apples in this basket? Existem 3 maçãs vermelhas nessa cesta. Is there a mango in this basket? Existe uma manga nessa cesta? Aí vocês me perguntam assim, teacher, e se eu construir a minha pergunta, ao invés de usar is there, usar there is? Ao invés de usar are there, eu usar o there are. Tá errado? Tá errado. A outra pessoa vai compreender? Sim, provavelmente a outra pessoa vai compreender o que você perguntou. Até por causa da entonação que a gente utiliza quando a gente vai falar. Mas aí eu vou usar com vocês o exemplo que eu uso sempre. Se você chegar para uma pessoa e falar com ela, nós vai para o centro agora. Olha o que eu disse. Nós vai para o centro agora. A pessoa vai compreender o que você falou, não vai? E nem por isso que você disse está correto, está adequado, está gramaticalmente aceito, não é? Então, é essa a questão. Às vezes você vai se expressar, vai conseguir ser entendido, porém, gramaticalmente, a sua frase vai estar inadequada, vai estar errada, tá bom? Então, se a gente construir uma pergunta, tem que ter uma resposta, né, pessoal? Olha aí, na primeira pergunta que eu fiz, existe uma maçã verde na cesta? Sim, existe. Yes, there is. Ponto.
Precisa colocar mais alguma coisa? Não, já respondi. Isso se chama resposta curta, ok? Are there any oranges in the basket? Existem algumas laranjas na cesta? Yes, there are. Eu usei o there are até porque a minha pergunta foi construída com are there. Em cima, na primeira pergunta, a gente construiu a pergunta com is there, portanto a resposta foi com there is. Terceira pergunta. Are there 4 bananas in this basket? Yes, there are. Existem 4 bananas nessa cesta? Sim, existem. Agora as duas últimas. Are there 3 red apples in this basket? Existem 3 maçãs vermelhas nessa cesta, só se uma estiver bem escondida, né, gente? Porque não existem. Nós temos só 2, apenas 2 maçãs vermelhas nessa cesta. No, there aren't. Por que aren't, teacher? Vamos lembrar da forma negativa que a gente acabou de ver? E a última. Is there a mango in this basket? No, there isn't. Existe uma manga nessa cesta? Não, não existe. Espero que vocês tenham compreendido, pessoal, o uso do there is e do there are e que consigam realizar as tarefas com bastante tranquilidade a partir de agora. Qualquer dúvida, só procurar pela Teacher no Classroom. Kisses!